Bom, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa aula de tópicos de Fenomenologia 1 e, ao mesmo tempo, estamos também realizando um evento, uma comunicação no nosso grupo de pesquisa em filosofia russa. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar a nossa aula. A nossa aula se intitula Dostoiévski, conforme vocês podem ler no slide, e o idealismo concreto, Sergei Trubetskoy, e também o monismo espiritualista concreto, de Lev Lopatin. Então, o que consiste a introdução a essa temática importante para a nossa disciplina e, ao mesmo tempo, dos estudos de filosofia russa, né? Levando em conta as circunstâncias gerais da época, é importante, inicialmente, salientar que há um problema geral, né, em torno da questão ontológica. Nos meados do século XIX, finais do século XX, e essa questão está relacionada a Kant. Né? Kant, ele testemunha, por assim dizer, uma espécie de crise da consciência filosófica que precedeu o surgimento da tradição fenomenológica na Rússia e em outros países também. Né? O problema de Kant, para resumir em poucas palavras, é o problema da percepção. É aquela questão do sujeito transcendental, o eu penso, que é uma condição de possibilidade para o conhecimento, ou seja, aquela questão acerca da possibilidade da síntese, né, da unificação de todas as experiências, né, tanto internas quanto externas, que tornam possível o conhecimento humano. Então, qual foi a estratégia kantiana? Ele criou o eu transcendental, o eu penso, né, que acompanha todas as minhas representações. Entretanto, essa solução criou um novo problema, na medida em que eu não tenho acesso ao famoso problema da coisa em si. Eu não consigo solucionar a questão relativa ao mundo tal como ele é em si mesmo. Né? Então, os filósofos russos se deram conta imediatamente dessa questão e tentaram resolvê-lo. Né? Resolver o problema a partir da busca de um fundamento lógico, né, que, segundo Berdyaev, né, Nikolai Berdyaev, está associado à filosofia de Nikolai Lossky, que iria apresentar, segundo o filósofo, os fundamentos da metodologia, do sistema metodológico relativamente à ontologia. Né? Esse é o ponto, eu diria, para iniciar a questão. Um outro aspecto que é muito interessante nessa tradição, é uma peculiaridade, né, da tradição fenomenológica russa, é que é o fato de ter sido incorporada em várias correntes epistemológicas. Né? Nós vamos encontrar isso nos ensinamentos de Vladimir Solovyov, nós vemos que a questão da realidade fenomenológica, da consciência pura, no idealismo concreto de Trubetskoy, no espiritualismo, no monismo espiritualismo de Lopatin, né, no realismo ideal de Nikolai Lossky. Né? Vejam e outros, né? Outras variações. Né? Então, essa tradição, repito, fenomenológica na Rússia nasce como um momento em que o Ocidente lutava para restabelecer a ordem, né, no campo epistemológico, que foi muito abalada por Kant. Kant, na medida que Kant ele interdita o acesso ao mundo tal como ele é em si mesmo, né, ele cria uma crise, né, de larga extensão, que alguns, inclusive, interpretaram como um retorno ao ceticismo, né, o agnosticismo kantiano, ou seja, a impossibilidade de ter acesso a esse mundo, né, porque ele, inclusive, realizou uma intervenção em relação à intuição intelectual. Eu não tinha mais como produzir metafísica, né?
Essa é a grande questão. Kant, de certa maneira, obstacularizou, né, a tradição metafísica. Então, é nesse sentido que nós podemos, então, nessa introdução ainda, então, concluir essa breve introdução ao tema, nosso tema de hoje. A tradição russa filosófica, ela vai se manter no registro da ontologia e da imanência, né? E vai gradualmente adquirindo características diferenciadas, né? Tanto o idealismo concreto de Trubetskoy, quanto o monismo espiritual de Lopatin, e que vamos tratar hoje, estão associados a essa resposta a Kant a partir de um ontologismo típico da tradição filosófica russa. Então, nós podemos aqui passar para o próximo slide, né? Seriam as relações com a fenomenologia. Né? Para retomar o que eu já disse na introdução, existe, então, uma ênfase na ontologia, existe uma valorização da intuição, né? E uma defesa do realismo espiritual. Né? A ênfase na ontologia ela tem que se dar por quê? Porque a condição kantiana de acesso ao mundo real, ao mundo das coisas em si mesmo, foi atacado. Ou seja, eu tenho que restituir aos olhos dos russos essa condição, né? E aí, por isso, nós temos uma extensa tradição, é curioso, a gente verificar na história russa, na história da filosofia russa, a presença de inúmeras tentativas de responder a Kant, né? Através do famoso ontologismo russo. Né? O segundo ponto é a questão da intuição, ou seja, eu tenho que novamente voltar ao conceito de intuição para aí restabelecer a intuição como um fundamento novamente legítimo para a produção de conhecimento. Né? Eu tenho que escapar daquela interdição kantiana à intuição intelectual. Né? Eu tenho que retomar essa intuição. E, finalmente, associado aos dois primeiros pontos, né, a questão do realismo espiritual. Ou seja, todos os filósofos da Rússia estão trabalhando com esses três temas, né, a partir de uma defesa do realismo espiritual, como um retorno, né, ao realismo intelectual. Né? Esses são os dois pontos. No próximo slide, aí nós vamos apontar a seguinte tese, né? Que o pai de toda essa tradição que vai se configurar na Rússia, se nós quisermos ser justos, né? No fundo é Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Dostoiévski é o grande escritor que inspirou já Solovyov e depois os filósofos que vieram depois de Solovyov. Por que Dostoiévski vai ser inspirador? Né? No caso, por exemplo, de Solovyov, o legado de Dostoiévski para Solovyov, o realismo no sentido superior. O que é o realismo no sentido superior? Dostoiévski foi acusado de ser um psicólogo, né? De estar fazendo psicologia na literatura dele. E ele respondeu uma carta conhecida, em que, na rigor, ele era um realista num sentido superior, um realista da alma humana. Né? Ele afirma isso na sua carta. Né? E o papel da intuição ele está associado a esse realismo no sentido superior, na medida em que ele proporciona um acesso a essa realidade superior, da alma humana, como ele vai dizer, não um resultado psicológico, né? Simplesmente algo associado às propriedades psicofísicas da investigação do cérebro e assim por diante. Eu tenho que pensar no sentido de um realismo no sentido superior que seja compatível com a realidade humana, em primeiro lugar. Né? E a realidade humana é muito mais complexa
do que o positivismo da época, né, desses autores, né, queriam fazer crer, né, que a atividade científica, pura e simples, resolveria todos os problemas, né? Certas teses ingênuas no campo do materialismo, de que as propriedades cerebrais poderiam ser reduzidas a propriedades psicofísicas e assim por diante. Todos esses autores aqui são contrários a essa tese, e Dostoiévski, né, e depois Solovyov são os grandes pais, digamos assim, dessa tradição, né? Então, é curioso que nós vamos encontrar na filosofia russa esse caminho assim tão sofisticado, bastante elaborado, inclusive, de refutação, eu diria, tanto do agnosticismo kantiano, por um lado, transcendental, quanto também do positivismo científico, né, do período, né, a ciência do período que estava se desenvolvendo, né, no final do século XIX, no início do século XX. Né, e isso é o ponto que nós chegamos. Né. Então, essa breve então, introdução, vamos passar agora para o próximo slide, que é o próximo autor, que é Sergei Trubetskoy, né, que é um autor, ele tinha um irmão também, que também se chamava Trubetskoy, né, os dois eram filósofos, mas esse era o príncipe Sergei Trubetskoy, e ele, as duas teses principais, né, uma resposta a Kant, que eu já mencionei, a partir do problema da percepção, que ele vai criticar Kant, e a defesa do ontologismo. Né. Mas o que caracteriza esse ontologismo? Né? Basicamente, o problema que constitui o cerne da filosofia de Trubetskoy está enraizado na superação da percepção kantiana, né? E na questão da substituição de uma atividade da consciência compreendida transcendentalmente, né, para um sujeito mental, de fato, né? Ou seja, a substituição do sujeito transcendental, o eu penso, para um sujeito mental. Entretanto, as ideias do subjetivismo transcendental foram compreendidas por Trubetskoy, isso é interessante, através da filosofia de Hegel. Esse é um ponto crucial a ser mencionado. Né? Ele vai fazer uma leitura do sujeito transcendental a partir de um conceito hegeliano, né, que pressupõe uma razão objetiva, um espírito do mundo, ideias universais, objetivas. Né? Então, esse ponto ele é absolutamente importante para a compreensão do seu ontologismo, né? E a leitura que ele faz da existência da consciência é enquanto consciência absoluta, como incondicionado, que vai ser posteriormente desenvolvida pelo seu irmão também, Trubetskoy, mas numa outra direção também era um irmão Trubetskoy, mas é o Evgeny Trubetskoy. Né? Para ele, a intuição dessa consciência, né, incondicional se torna uma condição necessária a priori para qualquer conhecimento. Segundo Trubetskoy, a consciência universal organiza a consciência de individuais e contém sua norma positiva, né? Seu objetivo ideal, né? Que se realiza gradualmente. Né? Ele tem uma frase que ele diz: se a nossa consciência é conciliar, então ela tem um princípio universal. Ele escreve a sua principal obra, que é a Doutrina do Logos, e a sua história, onde aborda o problema ontológico nas suas discussões sobre o Logos, né? que no século XX vão se transformar precisamente na fenomenologia, né? Que na Rússia e também fora da Rússia. Né? Ele vai utilizar o conceito de lógica objetiva, consciência coletiva, para pensar essa questão, né? Que para Kant se transforma apenas no eu transcendental, no famoso problema da apercepção. Né? Esse problema é uma questão crucial, né? Que é o famoso eu penso que
acompanha as nossas representações, né? Na verdade, o que Trubetskoy faz, ele reconhece a lógica objetiva, né? O processo histórico também, que também implica em aceitar fenômenos da consciência coletiva que também se desenvolve na inconsciência ancestral, né, do coletivo primitivo, mas ele indica que o conceito de realidade, né, vai apontar para a racionalidade, né, que, em última instância, a proposição de Hegel de que o pensamento sempre corresponde à realidade, isto é, a proposição sobre a identidade do ser e do pensar, né, que é a grande tese hegeliana, que, na verdade, se origina lá com Parmênides já, né, desse postulado ele deriva uma compreensão do fenômeno como unidade do cognoscível e do conhecedor, ou seja, do objeto e do sujeito. Então, uma passagem do livro dele, que ele afirma que todos os fenômenos, né, do mundo interno e externo estão sujeitos às leis da consciência, como objetos reais dessa experiência da percepção. Toda a peculiaridade do idealismo consiste no fato de que ele conhece uma realidade que seja absolutamente interna e, portanto, não externa, né? A consciência ou o espírito, e não um fenômeno que não apareça a ninguém, né? Ou seja, essa posição da filosofia de Kant, que é superada aqui por Trubetskoy, que é o grande ponto de viragem, né? Que vai favorecer o nascimento da fenomenologia, ou seja, vai revelar as tendências subsequentes da fenomenologia. Ou, em outras palavras, a Trubetskoy, o ponto importante e relevante, né, é o problema da consciência individual, na sua conexão com a consciência absoluta. Mas isso coloca um novo problema. Como é possível, então, a consciência coletiva, né? Que é um tema também que ele vai tentar discutir na sua obra, né? Ela não é a soma, ele vai dizer, de consciências individuais, porque não mas ela é organizada e brota das profundezas da organização social genética, genérica e enquanto consciência individual, ou seja, segundo Trubetskoy, está, por outro lado, o individual, né, está conectado às estruturas da alma e às funções cerebrais, né? Mas a estrutura universal mesmo, ela envolve uma estrutura que vai abarcar, vai abranger a totalidade, né? Ou seja, aí a fenomenologia se desenvolverá nesse registro, né, no século XX, né? Esse momento da correlação, né, da intencionalidade, quando resta apenas um objeto puro, né? Intencionalidade reduz e chega a um objeto puro, né, da consciência, e isso aí deve-se também ao próprio a própria capacidade metodológica da fenomenologia de encampar também o problema da causalidade motivacional, né, dessa correlação. Há uma atividade da consciência que está conectada com uma autorregulação neurofisiológica, que é mental, do cérebro, e a causalidade real ou lógica, que fala universalmente. Há uma conexão, portanto, universal entre todas as coisas, né? Esse é o sentido que o Trubetskoy quer dar à sua tese, né? E, a propósito, é importante também mencionar que o método da correlação possibilita compreender a causalidade real como a lógica, né? A lógica da correlação. Ou seja, o pensamento nominativo substitui o pensamento associativo metodológico enquanto expressão da lógica formal, que já vinha lá de trás de Aristóteles, né? E depois ela vai ser desenvolvida posteriormente também, já aqui nesse momento. Então, a atividade motivacional da consciência, ela imprime uma conexão entre a lógica, que é a racionalidade pura, que ainda não fornece todos os elementos para explicar o fenômeno da consciência individual, né? Mas ela aponta para tal, né?
Consequentemente, o problema da relação entre o mental e o lógico, na cognição, ela surge de novo. Ela surge como principal problema fenomenológico. Então, teremos que reconhecer, né, de alguma forma, que, com o Trubetskoy, esse é um ponto importante, que há algo mais do que um simples estado mental, que haja simplesmente um simples estado mental ou psicológico. Né? Nós temos que encontrar um princípio universal especial, no qual, idealmente, possamos ultrapassar os limites da nossa individualidade subjetiva e, objetivamente, compreendermos outros seres reais, relações gerais. Nós os conhecemos idealmente e realmente ao mesmo tempo. Quer dizer, nós não podemos pensar que tudo diz respeito a mutações de ideias subjetivas e mentais, né? Que o ser é cognoscível, ele é cognoscível, né? Mesmo que apenas parte, né? Mesmo que nós não tenhamos como produzir com a razão uma teoria abrangente, a rigor, ainda assim ela é cognoscível, isto é, as leis da lógica, elas regem nosso pensamento, né? E, consequentemente, essas formas lógicas, essas categorias, né, as nossas condições transcendentais, né, lidas aqui a partir de uma lógica, eu diria quase hegeliana, né, e isso torna plausível o conhecimento. Né? Então, basicamente, eis o ontologismo singular do Trubetskoy. Né? O filósofo ele parte do princípio transcendental kantiano, mas ele reconhece o ideal absoluto universal. Então, ele enraiza as categorias a priori kantianas nessa lógica. Né? O interesse aqui talvez reside no método, né? Que ele é hegeliano, né? Por definição, né? No qual a unidade sujeito-objeto é pressuposta. Né? A unidade sujeito-objeto, logo, eu não posso estabelecer um dualismo no qual o sujeito ele está fechado no seu solipsismo e não tem acesso ao mundo, né? Como encanto ocorre. Existe em minha mente uma relação ideal e, ao mesmo tempo, objetiva com as coisas do mundo exterior. Né? A razão universal é considerada por ele como a condição real da lógica. Um fenômeno é sujeito e objeto ao mesmo tempo. Qualquer fenômeno é um sujeito e objeto. Não é só um fenômeno, né? E este, portanto, repito mais uma vez, nisso reside o ontologismo radical de Trubetskoy. O mundo dos fenômenos, né? Esse mundo que nos aparece, ele é um fato da consciência, mas a nossa experiência vai muito além disso. Né? Não conhecemos a realidade fora da consciência, é um fato também, né? Mas isso não nos impede de dizer que é possível existir um método fenomenológico que favorece uma ideia que leva à intersubjetividade. Isso é uma outra tese dele. Né? O objeto de fato, a intersubjetividade é interpretada a partir do objeto. O objeto o resultado é a relação intersubjetiva. Né? Em essência, Trubetskoy chega à mesma ideia de Husserl. Né? De fato, o nosso o pensamento é verdadeiro, é positivo, né? E apenas em sua relação possível ou real com o existente que lhe é dado ou inevitavelmente assumido por ele. A dedução das categorias lógicas, como em Husserl, a tarefa que vai se tornar a tarefa original da metafísica, né? Ao existente é compreendido de acordo com a lei da razão suficiente, e o próprio sujeito, como mente pensante, é compreendido como causa ativa. Isso nós vamos ver depois em Lopatin. Ele vai interpretar essa causa ativa ainda mais radicalmente, em contraste com a matéria passiva, fora do pensamento. O conceito do absolutamente existente é, logicamente, condicionado. Né? Então, por exemplo, o princípio, portanto, para sintetizar essa absoluto, universal, a ideia, a revelação
através do outro, também pode ser considerado um princípio subjetivo. Então, aqui nós percebemos a entonação fenomenológica de Trubetskoy. Né? Quando nós passamos para Lopatin, né, aqui nós temos uma situação em que ele vai defender o assim chamado monismo espiritualista. Quais são as duas principais características? Intuição concreta, mais uma vez a intuição, e a alma como substância absoluta. Né? Ou seja, a alma que não vai impedir também o personalismo. Né? Esse ponto, basicamente, o centro metafísico, né? Nós podemos dizer, da metafísica espiritualista, né? De Lopatin, é a intuição concreta do nosso espírito. Né? Essa é na sua principal obra filosófica, ele diz isso claramente, nas tarefas positivas da filosofia, né? Foi escrita contra o domínio do positivismo, né? Que tornou-se não apenas um desafio à mentalidade predominante entre os russos cultos, né? Os mais estudiosos, mas também um manifesto do personalismo metafísico e do espiritualismo, né? Concreto, que depois teve vários efeitos posteriormente, isso, né? Que conduziu a uma compreensão espiritual do mundo, né? E aí nós vamos vislumbrar todo um patos metafísico e ético que nesse livro principal ele defende, né? A substancialidade do nosso eu e a sua liberdade. Nas palavras dele próprio, ele diz assim: nós estaremos inabalavelmente convencidos de que é tão impossível pensar no espírito como uma simples série de fenômenos ou eventos mentais puros, quanto é impossível pensar em um ser como uma simples sucessão de movimentos irresistivelmente mutáveis, né? Seres físicos, né? Basicamente. Né? Então, o que proporciona esse insight? A intuição humana, que para Lopatin, ele tem um duplo caráter. No primeiro momento, ele é direcionado à vida interior, do interior, que é o espírito humano, e toda a complexidade, diversidade, e, em segundo lugar, o mundo externo. Né? E o mundo externo é que está eu tenho aqui uma pessoa, não sei, depois eu vou ver quem é. Vejamos, então, para a gente dar um passo à frente a esse espiritualismo, né, que consiste, né, já num artigo, Monismo Espiritualista, um artigo de 1889, por aí, né, ele está discutindo o livre-arbítrio, né, a famosa questão do livre-arbítrio. Né, e Lopatin ele vai defender a tese que há uma direção ao, 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 ao ideal inerente. Né? E ele vai escolher livremente entre inúmeros caminhos possíveis. Né? Todo sujeito, nessa escolha reside também, ele vai dizer com bastante propriedade, a tragédia da vida humana, uma vez que as pessoas, quando elas escolhem seu próprio destino, isso pode acarretar problemas, né? As aspirações humanas, mas elas são internamente determinadas. Elas dão origem a ações necessárias, ou seja, embora nós estejamos também condicionados para a determinação de leis, né, físicas, né, nós temos essa capacidade inerente, do ideal inerente. Né? E é curioso também, Solovyov também vai desenvolver essa tese a justificação do bem, né? Que é a mesma tese que de certa forma, Lopatin está enunciando aqui. Em Lopatin, nós encontramos uma compreensão também hermenêutica, em que o fluxo mecânico dos fenômenos, né, eles não podem predeterminar ou determinar a ação. E, na verdade, existe uma causalidade do passado, que é essa física, mas existe também uma causalidade do futuro, que é quando
eu crio a causalidade criativa, porque eu crio a minha vida, eu sou capaz de imaginar, de levar a cabo a minha vida, né? E não me sujeitar a essas leis que predeterminam o mundo, né? Então, Lopati, ele vai, por outro lado, também defender a ciência. Ele não é um, um iconoclasta, ele vai defender a importância da ciência sensorial, das ciências naturais, né? E assim por diante, né? Existe uma razão para isso, né? Mas isso não é capaz de abarcar toda a realidade, né? E nesse ponto ele é bastante irônico, né? O nosso desejo irresistível, ele chega a dizer, de dar uma forma ao universo racional, nos leva a uma concepção de experiência que não é de fato humana, né? A epistemologia de Lopatin, ele vai gravitar claramente em direção ao intuicionismo. E daí a possibilidade de caracterizar o seu pensamento no âmbito da fenomenologia russa também, né? Assim como Trubetskoy. A conhecida dicotomia sujeito-objeto vai adquirir uma significação especial na obra de Lopatin. A ideia diria, de relatividade é incomum para a percepção histórica, né? E Lopatin vai dizer que a alma se torna uma substância absoluta. Essa é uma outra tese, né? É uma outra tese central em Lopatin, né? E foi precisamente isso que se tornou a nova metafísica do século XIX. Fenômenos da alma sendo eventos puros e absolutos, né? Não podendo desaparecer sem deixar vestígio quando o evento real desaparece, né? Ou seja, a alma, né, do ponto de vista do fenomenismo, é caracterizada por duas circunstâncias, basicamente. A instantaneidade dos fatos mentais e a relatividade de todos os seus estados, né? No entanto, a teoria fenomenista, que transforma a vida mental em um simples conjunto de fenômenos sem substrato, é recusada por ele, né? A vida do espírito vai se revelar uma espécie de caos monstruoso, de fantasmas, né? Absolutamente elusivos e incoerentes, aos quais nenhuma categoria ou ponto de vista lógico é obviamente aplicado, né? Para Lopatin. Os fenômenos da alma não devem desaparecer sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Isso é um outro ponto importante. Ele é uma defesa. A memória é um mecanismo tão complexo para armazenar e reproduzir informações, mas isso sempre pressupõe também uma instância imutável, ele vai dizer, né? E por isso a alma humana é essa unidade de nossas aspirações, garantindo a integridade da natureza. Ideias semelhantes, em sua opinião, são apresentadas pela teoria espiritualista. Ele vai defender isso, né? Lopatin reconhece a alma como uma substância absoluta. Em relação ao físico e ao mental, né? Alguém poderia perguntar, né? Sim, de certa forma, só existe o espírito. E aí ele vai dizer que o conceito de substância, que é metafísico, que é introduzido na psicologia e como puro fenomenismo, é de fato o conceito central. E é melhor que seja assim, porque a consciência não é mais pensada a partir de algo que não é a consciência, como no caso da teoria dualista, que eu tenho que compatibilizar o mental com algo, com a matéria cerebral, né? Nem tampouco aquilo que eu não concebo algo que é puramente material, que aí depois eu tenho que ter um difícil trabalho de explicar o espiritual. Como é que eu vou compatibilizar tudo que é material com tantos fatos que aparentemente não são materiais, né? O conceito de substrato material está nos fenômenos físicos, mas, por outro lado, os fenômenos físicos se transformam numa contradição lógica, né? E tem que ser pensado a partir de uma outra realidade, né? O movimento passa a ser, então,
para a velocidade da luz, se passa para um mundo espiritual, puramente espiritual, né? Só que não há contradição, porque se tudo é espiritual, por isso é monismo espiritual, né? Eu não tenho que explicar essas passagens, né? Embora eu possa continuar usando essa terminologia do ponto de vista do senso comum, né? A rigor, a fórmula fenomenológica empirista, que deve ser rejeitada, segundo ele, porque a nossa alma não é apenas um fenômeno passageiro, né? A nossa vida mental não consiste de fenômenos puramente flutuantes que não deixam rastro, né? Muito pelo contrário, existe necessariamente um substrato absoluto que permanece, né? Esse é o ponto central, né? Tem um artigo dele numa visão de mundo científica e, e filosofia, no qual ele levanta esse problema da universalidade das premissas lógicas, né? E aí nós vamos encontrar a identidade, a causalidade, a substancialidade, e essas leis da razão existem no campo da objetividade, mas eles são perfeitamente compatíveis com a realidade do espírito, né? É curioso que nesse parágrafo que se pode da obra dele, que eu mencionei num passance muito rápido, existe a proximidade com Trubetskoy, né? Existe um desejo que combina uma rejeição, uma refutação das atitudes antimetafísicas kantianas, né? E também do agnosticismo kantiano. É muito semelhante também em Lopatin isso, né? E demonstra claramente que há aqui uma crítica do subjetivismo, né? E um apelo à natureza comum na comunicação. Se não houvesse essa natureza comum, não haveria possibilidade de comunicação. A consciência, o que nos permite falar da orientação fenomenológica, é exatamente essa natureza comum, né? E aí que vai também se estabelecer as bases das buscas epistemológicas, né? Das investigações epistemológicas, né? Assim, para Lopatin, a verdade do espiritualismo se dá na compreensão, inclusive hermenêutica das coisas, né? A principal vantagem, repito, né, dessa cosmovisão espiritual é que eu não preciso derivar a consciência de uma mera negação da consciência que seria o mundo material, né? E eu também não preciso trabalhar com a vida, a vida do nosso espírito consciente como sendo oriunda do mundo inconsciente, né? Como é que eu vou conseguir a afirmação da vida como tal, né? Quer dizer, vejam que aqui eu elimino tanto o problema da imanência, né, quanto o problema da transcendência. Eu não tenho mais necessidade de falar disso, né? Nem de imanência, nem de transcendência, né? Para a filosofia espiritualista, somente o espírito é real. E tudo é real apenas na medida em que é espiritual, né? Para o espiritualismo, a lacuna entre o nosso sujeito mental e o seu objeto real, entre o que é imanente à nossa consciência e o que é transcendental, né, desaparece essa lacuna. Eles convergem para uma completa homogeneidade interna, né, e para uma identidade perfeita, né? Os nossos motores e propriedades básicas, que são temas, conceitos gerais do ser, né? O pensamento mesmo, em suas generalizações mais extremas e limitadas, ainda tem que lidar com o conteúdo dado de suas intuições, né? Nós temos algumas intuições que vão no sentido da materialidade, temos outras que são da interioridade do espírito, né? Mas, a rigor, não há uma dicotomia, uma dualidade. Existe um monismo aqui, né? Que é afirmado por Lopatin, né? E a intuição que concede que é a via para chegar a essa unidade, né? Ou seja, o conteúdo das nossas intuições acabam sendo aglutinadas nessa visão monista. Voltando para o reino transcendental, portanto, eu tenho que superar esse reino, né?
não através de uma negação pura e simples do transcendental pela imanência, ou pelo que seja, né? Mas exatamente pela a configuração de um modelo alternativo de explicação que me leva a uma realidade monista, né? Em que eu não preciso mais ter que distinguir de forma tão abrangente e com tanta dificuldade, né, definições iniciais que são contraditórias entre si. Né? Então, esse seria o ponto de vista fenomenológico de Lopatin, né? Então, passando para o próximo slide, né? Vamos chegar aqui já às conclusões da nossa breve exposição, né? A fenomenologia russa, ou foi prefigurada por autores citados, né? Isso está lá no slide. Podendo, de alguma maneira, né, se falar até de uma pré-fenomenologia. Né? Uma pré-fenomenologia que esses autores estavam, alguns operando ainda um pouco antes de Russell, né? E alguns depois de Russell. Né? Segundo ponto, segunda conclusão, o papel da intuição é fundamental, né, para se chegar a essa fenomenologia, compreendida nesse sentido ontológico. Né? E o ontologismo é a marca dessa tradição fenomenológica. Então, portanto, nós chegamos a, a essa tese final. Né? No próximo slide, uma breve bibliografia, nós podemos citar Dostoiévski, O Sonho de um Homem Ridículo, Lopatin, Tarefas Positivas da Filosofia, Trubetskoy, a doutrina do Logos e sua história, e a Solovyov, a filosofia teórica. Né? Então, Dostoiévski, como se sabe, retorna a Dostoiévski ainda mais uma vez. No final de O Sonho do Homem Ridículo, ele afirma, diz que ele tem uma visão da verdade, diz Yavério Istinu. Ele tem uma intuição, né? Ele não diz eu creio na verdade, Yavério Istinu. Ele diz em russo, ele diz eu vejo a verdade, né? De certa forma, essa tese da intuição que é proclamada por Dostoiévski, que está presente no realismo superior, que ele também defende, foi recebida por Solovyov e foi depois transmitida à posteridade filosófica na Rússia, que deu ensejo ao fundamento, à fundação da assim chamada tradição fenomenológica russa. Né? Então, eu termino aqui a minha breve exposição, né? E, e, e nós podemos, eventualmente, talvez, nós estamos mais ou menos 1 hora, previa realmente mais ou menos 1 hora a nossa transmissão, né? Eu gostaria que vocês depois enviassem perguntas por escrito, porque não vai dar tempo aqui de eu respondê-las todas, né? Então, depois o vídeo vai ficar online e vocês vão poder rever o vídeo e formular questões e eu vou responder com todo prazer na nossa próxima aula, né? Então, eu agradeço a presença de todos, né? E aos membros também do grupo de estudos em fenomenologia russa, né? Nos vemos, então, na próxima aula. Até logo. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.